Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. Temos todos a consciência que a cultura já há muito tempo não ocupava um espaço tão central na agenda parlamentar e mediática e, infelizmente, pelas piores razões. Com intervenções críticas dos profissionais, primeiro do cinema, depois das artes, com os resultados que se conhecem numa primeira fase, sem a intervenção do Primeiro-Ministro, de concursos a extinguir o teatro, em Coimbra, e merecem referência o Teatrão e a Escola da Noite, na Covilhã, o Teatro das Beiras, em Évora, o Centro Dramático de Évora, em Setúbal, o Teatro de Animação, ou com impacto em Cascais, o Teatro Experimental de Cascais, no Porto, o Teatro Experimental do Porto, a Companhia Seiva Trupe e Pé de Vento, o Festival Internacional de Marionetes e o Festival Internacional de Expressão Ibérica. E muitos mais, e com a tomada de posições de municípios de norte a sul do país, com protestos marcados como os de hoje em várias cidades do país. Portanto, o Governo tem vindo a criar um problema, desde há 2 anos, com promessas e expectativas que não soube ou não foi competente para corresponder, ignorando as chamadas de atenção que os agentes foram fazendo. A verdade é que a forte onda de contestação, e tal como disse a deputada Teresa Queiro, as palavras de Carlos Avilés, nunca como agora se fez um ataque tão grande ao teatro em Portugal, são fortes. Ensombrou no passado dia 27 o Dia do Teatro. E nem o facto do Sr. Primeiro-Ministro ter sentido a necessidade de vir sucessivamente a público, primeiro com o anúncio do reforço, depois apanhado de surpresa com a polémica e, finalmente, com uma carta de compromisso escrita, serviu para tranquilizar um setor que está desiludido e em polvorosa. Todos sabem que o orçamento da DG Artes caiu de 2015 para 2016. Todos sabem que os números a que o Sr. Primeiro-Ministro chama de factos comparam o que não pode ser comparado. Todos sabem que o prometido não chega para repor o orçamento a níveis antes dos cortes efetuados em 2010. E todos sabem que o Sr. Ministro não tem qualquer poder, porque apesar do país não estar intervencionado, quem decide a cultura é o Ministro das Finanças e é o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, as questões que o PSD gostaria de lhe colocar não se prendem com o orçamento, mas com a avaliação política que o Sr. Ministro faz relativamente a princípios do novo modelo de apoio às artes que aprovou e fez publicar. Considera ou não o Sr. Ministro um erro, em termos de política cultural, o princípio consagrado de concorrerem em conjunto, no mesmo programa, sem diferença de critérios, estruturas de acolhimento, programação e estruturas de criação? Considera ou não o Sr. Ministro que está pouco clara a definição de estruturas independentes, podendo teatros municipais disfarçados assumir indevidamente esse nome? Considera ou não o Sr. Ministro um erro a total omissão da rede de cineteatros no modelo? Com base em que critério do modelo, tal como ontem parece ter insinuado aqui o Sr. Primeiro-Ministro, em algumas regiões do país há mais companhias excluídas pelo júri do que noutras? Considera o Sr. Ministro que a DG Artes tem ou não as condições para desempenhar o papel central que lhe compete neste setor? Considera o Sr. Ministro, finalmente, que o orçamento da DG Artes, hoje, é ou não adequado para as responsabilidades que assumiu como Ministro? Muito obrigada.